democrática, sempre se aliou a causas progressistas, cada uma no seu tempo, cada uma na sua época. Agora, há mais identidade, sim, em relação ao que havia em 68, por exemplo. Os estudantes voltaram às ruas anos depois para exigir que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial contra o nazifascismo. Mais tarde, lutaram na campanha O Petróleo é Nosso, a favor do monopólio do Estado na exploração desse recurso. Desde 1937, eles estavam organizados na União Nacional dos Estudantes, a UNE, que vem formando gerações de líderes políticos para o país. No começo dos anos 1960, a UNE apoiava as reformas de base que o governo de João Goulart tentava implementar. Mudanças profundas, como a reforma agrária, para dividir os latifúndios improdutivos, e a reforma fiscal, que limitava a remessa de lucros das multinacionais às suas matrizes fora do Brasil. Trabalhadores do campo já poderão, então, ser concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar. Os estudantes defendiam especialmente a reforma educacional, que pretendia democratizar a universidade e erradicar o analfabetismo. Para isso, havia um método revolucionário de um educador pernambucano, Paulo Freire. O golpe militar de 1964 acabou com o governo de Jango e com as reformas. Na madrugada do dia 31, tanques do exército rolavam sobre a cidade sem encontrar resistência. A minha vida com a ditadura começou aos 11 anos de idade, quando meu pai voltou para casa no meio do dia, no dia 31 de março. Uma coisa o que assustou a família inteira, porque isso jamais acontecia. Ele voltou muito preocupado, dizendo para minha mãe que eles tinham que sair para estocar comida e se preparar para alguma coisa muito grave que estava acontecendo, que tinha uma revolução, um movimento militar e não sei o quê. E estava muito preocupado e os dois saíram para comprar comida e não deixaram a gente sair. Eu acho difícil você dizer que a ditadura tenha se estabelecido em 64. Certo? Agora, que foi um golpe que rompe com a ordem constitucional, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, a ditadura começou a se configurar em 68 com o ato institucional número 5, certo? Se você pegar o período de 64 e 65, tinha ampla liberdade de imprensa, tinha ampla participação dos partidos políticos. Quantos deputados depois vieram a ser cassados por exercerem precisamente atitude de oposição? Você se lembra aquele célebre jornal, o Pasquim? O Pasquim não pode prosperar numa ditadura, né? Você vai publicar um Pasquim na Rússia do Putin? Você vai publicar um Pasquim na Cuba de Fidel Castro? Fora de cogitação, né? A sede da UNE, no Rio de Janeiro, foi incendiada pelos golpistas. E logo depois, a organização foi proibida. Mas ela seguiu viva e ativa na clandestinidade, resistindo à ditadura que se instalou e lutando como podia pela volta da democracia. Quatro anos depois, em 1968, o confronto dos estudantes com a ditadura militar atingiu o ápice. Foi um embate tenso e sangrento que durou todo aquele ano e teve São Paulo e Rio de Janeiro como principais arenas. E a democracia saiu muito mais ferida do que entrou. Em março, um ato de protesto contra o aumento das refeições no Calabouço, um restaurante universitário, foi reprimido com violência pela polícia. O secundarista Edson Luiz de Lima Souto morreu baleado. Daí em diante, as passeatas estudantis foram constantes. Sempre reprimidas, deixando um rastro de prisões e sangue derramado. Mas elas foram crescendo tanto, com apoio popular, que a ditadura não pôde impedir a maior de todas. Em junho, ela reuniu também trabalhadores, artistas, intelectuais e políticos, e ficou conhecida
como a passeata dos 100 mil. Eu vou como mulher, como atriz, como mãe, como cidadã. Eu vou porque eu quero que a opinião pública saiba que nós indo temos muita coragem para desmanchar o mito do que o estudante está querendo uma coisa errada e a desordem. Eles são a nossa esperança e nós estamos de braços abertos para aceitar todas as suas reivindicações. Historicamente, sempre os estudantes saíram na frente no enfrentamento aos regimes autoritários, aos golpes militares no Brasil. Sempre. Sempre tiveram um papel protagonista e relevante. Foram um sujeito histórico muito importante na luta pela democracia. E não era só no Brasil que os estudantes se revoltavam. Na França, um protesto contra as regras autoritárias na Universidade de Nanterre logo se transformou numa insurreição nacional. Você vê no caso da França, em 68, eles conseguiram botar em xeque o regime do presidente de Gaulle, que vamos convir, não era pequena coisa, entende? Quer dizer, que ele teve que viajar para a Alemanha para ter o apoio das unidades militares francesas para segurar o regime, mostra precisamente a força que eles tiveram. Agora, eu te diria o seguinte, eu acho fundamental a participação política dos jovens. E, sobretudo, eu acho que o saldo mais positivo é um saldo de liberalização dos costumes, de liberdade de escolha, eu diria assim, até de rompimento com a moralidade tradicional. No México, um ato contra a realização dos Jogos Olímpicos no país terminou com centenas de mortos e feridos, numa ação desastrosa do Exército. Na Tchecoslováquia, os estudantes apoiavam as reformas democratizantes do governo socialista e estavam entre as primeiras vítimas, quando tanques soviéticos esmagaram a Primavera de Praga. Os estudantes combatiam em todas as partes, do Japão aos Estados Unidos, por reformas na educação, contra a guerra do Vietnã e os governos opressores do mundo. São Paulo teve passeatas durante todo aquele ano, mas o momento mais dramático aconteceu no começo de outubro, aqui na Rua Maria Antônia, entrada do bairro de Higienópolis. Aqui, a coisa foi fogo. Fogo cruzado. Estudantes da Universidade Mackenzie trocaram tiros com os colegas de filosofia da USP. De um lado, apoiadores da ditadura, de outro, opositores. Tudo começou num pedágio que os da USP fizeram na rua para financiar o congresso da UNE, próximo de acontecer. Foram 10 horas de tiroteio, até a situação acalmar. Mais um secundarista morreu baleado e o prédio da USP foi incendiado. O enfrentamento dos estudantes da USP com os do Mackenzie, né? Estudantes de esquerda, estudantes de direita, o enfrentamento que eles tiveram na Rua Maria Antônia, né? A bala, né? E quando veio a notícia de que estava acontecendo isso, em 2 minutos chegou na escola, evidentemente a molecada, aí eu tinha 15 anos de idade, a gente pré-adolescente, pulou fora, todo mundo se mandou para ver a confusão, lógico, né? E a gente se meteu lá para ver o negócio, que era bala comendo, aquele bando de gente, então tinha a polícia tentando controlar, tirar a gente de lá e tal. A guerra do pedágio na Maria Antônia foi prenúncio de problemas para o Congresso da UNE 10 dias depois. Ele estava proibido e os estudantes tentaram realizá-lo clandestinamente no interior de São Paulo, em Ibiúna. Mas a polícia descobriu e impediu. Mais de 400 estudantes foram detidos, quase toda a liderança do movimento estudantil brasileiro. O mundo pegava fogo, o Brasil pegava fogo, e quem acendia as chamas era a rebeldia estudantil. Mas a insatisfação com o autoritarismo era um sentimento geral. A ditadura militar se viu acuada e decidiu reagir, com ainda mais ditadura. Nos termos do artigo 2º e seus parágrafos do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968,
Em dezembro, o governo baixou o ato institucional número 5, um decreto que fechava o Congresso e as assembleias legislativas e suspendia as liberdades democráticas no país. O ato impunha censura à imprensa, proibia reuniões políticas e tornava muito difícil a oposição ao regime no plano institucional. Esse ano de 69 foi o chamado ano do pega para capar. Muita gente morreu. Houve uma perseguição implacável. Foi exatamente o início da chamada linha dura, né? Então, esse período, 70, 71, 72, 73, até chegar a novembro de 74, quando acontecem as eleições e o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, tem uma grande vitória política eleitoral, e que isso, então, começa a mudar o quadro político do país. Ainda vai se desenvolver por mais uma década, né, até 85, que é quando formalmente a ditadura termina. Eu acho que o 64 foi um golpe de Estado, um golpe militar. Eu acho que não há meias palavras para se referir a isso, né? Não valeu a pena, embora a economia tenha sido um sucesso durante muitos anos, né? Principalmente no início e no meio do período da ditadura, mas as questões paralelas, que principalmente a falta de liberdade, o assassinato de muita gente, tortura, eu acho que esse clima que nós vivemos, no caso das pessoas da minha idade, pegou um momento da nossa juventude muito importante, não valeu a pena. Uma parte da oposição foi para a luta armada e a ditadura começou uma intensa caçada a ela. Os estudantes eram parte da caça. Eu nunca participei da luta armada, por quê? Porque a gente ajudava todo mundo. Então, eu achava que o caminho da derrubada da ditadura militar deveria ser com a mobilização popular e não com grupos de focos de guerrilha pequenos, aquela coisa. Eu não critico, nem condeno, mas não era a minha prática. Lançou Carlos Alberto, atira e gol! Gol do Brasil! Carlos Alberto! Anos 70, o Brasil é campeão do mundo, tricampeão do futebol. Brasil, tricampeão mundial do futebol. Ao mesmo tempo, você tem uma ditadura que humilha a população, que não deixa a população escolher presidente, em que você não tem os jornais sob censura, as pessoas sendo, os inimigos do regime sendo censurados. Eu já era jornalista nessa época, eu trabalhava no Jornal da Tarde. As pessoas escreviam matérias, as matérias a censura ia lá e tirava. No dia seguinte, as matérias não publicadas, elas ficavam expostas na redação. Ou seja, você sabe, um ambiente que você hoje, assim, parece que você está vendo um filme de ficção, então um horror. Isso era no Jornal da Tarde, que era um jornal, assim, jovem, do Grupo Estado, que havia apoiado a ditadura. Então veja a situação em que tinha chegado o país. O jornal que tinha chamado a ditadura, que apoiava os generais, estava sob censura desses mesmos generais. Era esse o país que a gente vivia. Então era uma situação, pois assim, uma situação inaceitável, né? O início do fim da ditadura é a morte do Vladimir Herzog, a reação à morte do Vladimir Herzog. A Catedral da Sé estava lotada. Mais de 3.000 pessoas vieram para a missa. Não cabia todo mundo. Quem estava dentro tinha medo. Quem ficou de fora, mais ainda. Afinal, não era uma missa comum. Era uma cerimônia fúnebre e um ato de repúdio à ditadura militar.
O morto era Alexandre Vanucchi Leme, estudante de Geologia da USP. Ele tinha 22 anos e era também militante da ALN, a Ação Libertadora Nacional, um grupo de resistência armada à ditadura. Alexandre foi preso dias antes pelo DOI-CODE, sigla de um órgão do Exército, o Destacamento de Operações de Informação, do Centro de Operações de Defesa Interna. Tinha esse nome bonito, mas fazia o serviço sujo. Não prendia opositores do regime, subversivos, como dizia, para processar e julgar. O DOI-CODE sequestrava, torturava e matava, e depois mentia sobre as mortes. Foi o que fez com Alexandre. Inventou que ele morreu atropelado, tentando fugir de um cerco, quando morreu de tanto apanhar. Ele era estudante da Geologia, uma pequena faculdade, que tinha pouca influência no nível universitário em geral, porque eram poucos alunos, e ele era ligado à ALN, Ação Libertadora Nacional. Ele é preso dia 17 de março, e a notícia de que ele foi morto, atropelado por um caminhão no Brás, foi divulgado pelo 2º Exército no dia 23 de março. Cristo também ressuscita para a vida eterna. Ó Deus e Pai, a missa aconteceu na Catedral, dia 30 de março de 73, e de alguma maneira foi o primeiro preso político que não foi assassinado em silêncio. Essa experiência da missa, do 7º dia do Alexandre Vanucchi, vai se converter no know-how do ato ecumênico, 2 anos e meio depois, pelo Vladimir Herzog. Então, nós podemos dizer que o Alexandre Vanucchi fica para a história do Brasil e está cravado na história para sempre, não necessariamente pelo que ele fez como militante político ou estudantil, mas pela repercussão que o seu assassinato teve. Eu me lembro, chegou a notícia que era do lado da Faculdade de Geologia, que a polícia tinha entrado, levado e tinha assassinado, aparecia como atropelamento na Lapa e tal. E nós fizemos um luto, eu entrei com tudo naquilo. Aquilo é uma coisa que me deixava indignada, como é que é a tortura, como é que é a prisão dentro da universidade e a repressão. Então nós pusemos um pano assim, em frente à placa da Faculdade de Economia de luto, suspendemos a chopada, iniciamos, meu trote foi um ato de protesto contra a repressão ao Alexandre Vanucchi Leme. Essa morte entornou o caldo que já fervia nos caldeirões das universidades. 4 anos haviam se passado desde o AI-5 e um novo movimento estudantil se organizava. Por enquanto, apenas no interior das escolas, mas preparando-se para voltar às ruas. A missa de Alexandre aconteceu em 30 de março de 1973. Guarde essa data, logo vamos voltar ao 30 de março. Depois do AI-5, quando tudo ficou proibido, a luta estudantil mudou. Uma parte dos estudantes aderiu à luta armada contra a ditadura. Quase todos que optaram pela guerrilha foram presos, exilados ou mortos em pouco tempo, como aconteceu com Alexandre Vanucchi Leme. Mas a maior parte dos estudantes se concentrou nas próprias universidades, como aqui na USP, para discutir os problemas educacionais e novas formas de ação política. Era a primeira metade dos anos 1970 e uma nova geração do movimento estudantil estava surgindo com novas lideranças. Aquilo que em 68 foi uma explosão revolucionária em nível mundial, puxado pelo movimento estudantil francês, mexicano, alguns, e o brasileiro também veio forte, e depois foi reprimido pela ditadura, em 69, 70 e tal, ressurgiu com força a partir dessa nossa greve em 75 aqui, porque ela tocou fogo no assunto, não só em São Paulo, ela tocou geral. E aí começou Brasília, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, toda a estudantada começou a ir à luta.
Eram jovens da era do rock e da tropicália. Formados na cultura pop mundial, eram continuadores do movimento estudantil dos anos 60 e apoiavam as lutas de libertação em todo o mundo contra ditaduras e poderes coloniais. Mas eles também eram influenciados pela contracultura hippie e as novas lutas, a ambiental, a antirracista, a feminista e a gay. Agora, o foco mais imediato do ME era revogar o Decreto-Lei 477, o AI-5 particular dos estudantes. Ele proibia formalmente qualquer ação política nas escolas. Correntes estudantis se organizavam, conectadas a algum partido ou grupo clandestino de oposição ao regime. Em São Paulo e logo em outros lugares, as principais correntes eram 4. Unidade, próxima ao Partidão, o Partido Comunista Brasileiro, Refazendo, ligada à Ação Popular, grupo da esquerda católica, Liberdade e Luta, ou Libelu, vinculada a um grupo trotskista, e Caminhando, articulada com o Partido Comunista do Brasil, que na época fazia a guerrilha do Araguaia. Nós éramos uma força política muito presente na sala de aula, dentro das faculdades, era a maior força política da USP, a Refazendo, e a gente disputava muito as assembleias com o pessoal da Libilu, da Liberdade e Luta. Quando nós chegamos, era quase uma terra arrasada, não tinha DCE, DCE tinha sido reprimido, fechado, as lideranças presas, não tinha nenhuma entidade estudantil ampla, não tinha UEE, UNE, nenhuma entidade nacional. Então, você começa com um trabalho de base na sala de aula e é ali que você vai tomando contato. A gente lia muito, discutia muito, tinha grupos de leitura, de estudo, era uma geração muito... Exatamente porque tinha que construir seus próprios caminhos, ela era obrigada a estudar e pensar e refletir com profundidade sobre o que aconteceu na história e o que acontecia naquele momento. A esquerda liderava o movimento estudantil neste momento. Os estudantes de direita não tinham correntes organizadas. Os conservadores apoiavam a ditadura e não queriam saber de política estudantil. Os liberais progressistas, que repudiavam o regime militar, faziam aliança com as correntes de esquerda. O objetivo comum era restaurar a democracia no país. Os estudantes, na verdade, testaram, meteram o pé na porta para ver se ela resistia. E ela abriu. Quando ela abriu, passou o movimento de massas como todos os estudantes saíram da linha de frente, passaram para trás junto com... Estavam em todas, mas não eram mais os protagonistas, a linha de frente. Aí era a sociedade que viu o Brasil, movimento contra a carestia, criaram um movimento de mulheres, todos os movimentos. No ano seguinte, em 78, o movimento negro unificado se organizou, o movimento gay, o diabo, toda a sociedade civil veio para dentro da ditadura e ela começou a recuar. A nossa panela está vazia! A nossa panela está vazia! A nossa panela está vazia! O movimento estudantil vira notícia novamente em 1975, pelo que aconteceu em torno da Escola de Comunicações e Artes da USP. E também em torno da TV Cultura, porque a trajetória das duas se entrelaçou aqui, e daqui fez história. Uma triste história. Em abril daquele ano, os alunos da ECA entraram em greve contra o autoritarismo do diretor da escola, um defensor da ditadura. Ele demitia professores arbitrariamente, censurava os murais, rasgava cartazes contra o governo e proibiu uma feira de livros. Os estudantes decidiram reagir, mesmo com medo do risco que corriam. Eu participei de todos os momentos políticos importantes, nessa época e depois dela também. Participei de passeatas, participei de assembleias, missas, o que tinha para contestar a ditadura, eu participei de todos os momentos e com muita disposição. Era muito difícil, porque a gente vivia em plena ditadura, né?
Então, as organizações que existiam dos estudantes, elas eram clandestinas. Então, não tinha um ambiente de liberdade como nós temos hoje. A greve da ECA foi a primeira numa universidade brasileira desde o AI-5 e o Decreto-Lei 477. Ela incendiou os ânimos da USP, com os estudantes entrando em mobilização permanente, em apoio aos colegas de comunicações. Como havia autonomia e a cidade universitária ficava longe, a ditadura não reprimia, deixava o fogo arder. Nesse clima, um jornalista e cineasta conceituado tornou-se quase ao mesmo tempo, no meio do ano, professor da ECA e diretor de jornalismo da TV Cultura. O nome dele era Vladimir Herzog. Algumas semanas depois, ele não seria apenas o professor querido e o colega admirado. Seria mais uma vítima, um mártir da luta contra a ditadura militar brasileira. Por circunstâncias que eu não entendi bem até hoje, o Vlad substituiu aqui, porque mudou a direção, mas substituiu o Walter Sampaio também na Escola de Comunicações. Então ele virou meu chefe e meu professor de telejornalismo em junho. Então começamos um relacionamento aí nessa época que durou até o 25 de outubro de 1975, que foi o sábado em que ele foi morto no DOI-CODE aqui em São Paulo. 31 de outubro de 1975, de novo a Catedral da Sé, de novo uma cerimônia fúnebre que também é um ato de protesto. Mas agora já é uma multidão de 10 mil pessoas que tomam a igreja, a praça e as ruas laterais. Lá dentro, encomendam o corpo de Vlado Herzog. Dentro e fora, a massa indignada quer o sepultamento da ditadura militar. Eu me lembro claramente daquele clima dentro da Catedral da Sé e do clima ao redor daquilo, né? Que tinha quase como se fosse um cerco ali em torno da Praça da Sé, né? Mas ali, quer dizer, ali eu já era um adolescente, né? 17 anos, por aí, 17 para 18 anos, e aí sim, já tinha uma ideia, já pensava em política, já tinha um outro tipo, sem nenhuma filiação maior. A partir da morte, do assassinato do Vladimir Herzog, que foi em 75, eu estava me formando na época, a gente fez uma mobilização enorme de denúncia e de mobilização, inclusive para aquela missa que teve na Catedral da Sé, nós estivemos lá, convidamos muita gente. Houve um certo impacto no regime militar e houve uma certa abertura. Não foi uma abertura, o regime começou a fraquejar. 25 de outubro de 75, uma semana antes, Herzog foi intimado a prestar depoimento no DOI-CODE por ligação com o Partido Comunista. Entrou na manhã de um sábado e no fim da tarde estava morto, por torturas. Os matadores simularam o suicídio dele sem a menor preocupação com a verossimilhança. Na foto que distribuíram, o corpo está dobrado. Nem cabe no cubículo onde ele teria se enforcado. A mentira dos carrascos é visível. Estivemos juntos, né? Na véspera da morte dele. No final da tarde, no final da tarde, início da noite, eu estava encerrando meu período aqui, eu ia embora, eu ia viajar, passar um fim de semana em Ilhabela, fora daqui. Ele me chamou na sala dele e falou, a barra está pesada aqui, eu vou amanhã, não vou amanhã porque eu não sabia, ainda não havia combinado de se apresentar. Falou, eu provavelmente vou ser detido a qualquer momento. Eu estou aqui com os trabalhos da sua turma, o seu, da sua turma. Eu não quero reter isso comigo, você fica com você, Senado e tal. Se não for preso, você me devolve.
senão você distribui para os seus colegas e tal. A gente imaginava que podia ser preso. Por quê? Porque vários outros colegas nossos já tinham sido presos. A morte de Vladimir Herzog tem repercussão mundial. No Brasil, a censura não consegue controlar a narrativa dos fatos. E ninguém engole a versão de suicídio. A ditadura é fortemente pressionada a conter a violência nos seus porões. O Vladimir Herzog era um professor que tinha uma presença na TV Cultura, que era um jornalista conhecido. Portanto, não era alguém anônimo que foi atropelado e desapareceu. Quer dizer, era alguém que a sociedade sabia, a imprensa se indignou. Uma parte importante da imprensa se sensibilizou, porque ele era um jornalista. E houve dentro da USP uma mudança de atitude institucional. Eu acho que o corpo docente se solidarizou e mudou de atitude. Aquela coisa de reprimir o aluno, tentar impedir, utilizar instrumentos de coerção acadêmica e tal para dificultar a luta, não. Eu acho que o corpo docente falou, não, isso aqui não dá para aceitar. Um professor da universidade foi preso, morto, assassinado. O caso do Vladimir Herzog, quer dizer, embora jovem, 38 anos, que é quando ele morre, 38, tá certo? Era muito complicado o sujeito trombar de frente com o Vladimir Herzog, porque ele era competente, era um estudioso, culto, dedicado, trabalhador, fazia parte, vamos dizer, do pelotão da frente do jornalismo brasileiro. E exatamente, quando ele é preso, torturado e morto, a reação à morte dele se deve exatamente porque se abateu uma pessoa publicamente reconhecida como competente, honesta, dedicada, tá certo? Ligada ao que havia de melhor na defesa do seu país. Quando disseram apagar o Vlado, eu falei, estou salvo. Porque ninguém vai matar o Vlado sem ter um puta rebu lá fora. E foi o que aconteceu. E também assumi um compromisso de que pelo Vlado eu faço qualquer coisa. O início do fim da ditadura é a morte do Vladimir Herzog, a reação à morte do Vladimir Herzog, onde se juntou o mundo oposicionista, o parlamento, o movimento estudantil, a igreja, os artistas. Qualquer um dos outros que estava preso lá na época, se fosse morto, não teria acontecido nada. Mas o sujeito dirige o departamento de jornalismo da TV Cultura, depois de ter tido passagem pela BBC de Londres, de ser reconhecido como um dos melhores jornalistas jovens do Estadão. Como é que esse cara foi chamado pelo secretário da Cultura, o Mindlin, começando a desenvolver um trabalho jornalístico na TV Cultura, que não era fazer comício, bababá, nada. O que ele propôs, o que ele deixou como esboço do manual de jornalismo público da TV Cultura era fazer reportagem, ouvir as pessoas. Sofrerá a consequência. A resistência democrática redobra o ânimo de derrubar o regime nefasto. Na imprensa, na sociedade, no empresariado, aumenta o repúdio. E nas universidades, estudantes se preparam para o próximo ato desse drama. 77 foi um ano que enfrentou a ditadura e viu que ela não tinha lei. Liberdade! 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 De março de 1977, 4 anos exatos da missa fúnebre de Alexandre Vanucchi Leme na Igreja da Sé. Mais uma vez, na véspera do aniversário do golpe de 1964, um grande ato de oposição à ditadura agita São Paulo. Milhares de estudantes da USP e de outras escolas chegam aqui, no Largo de Pinheiros, vindos da cidade universitária. É a primeira passeata estudantil no Brasil em quase uma década. A marcha não teve nenhum planejamento. Foi proposta de surpresa pela Libelu,
numa assembleia que discutia as condições do ensino superior. E arriscada que fosse, ela foi aprovada, sem que as tendências mais reticentes pudessem impedir. Os estudantes queriam mais do que melhorar a educação, queriam tomar de novo as ruas para exigir a volta da democracia. Nesse período, até 76, recriação do DCE e tudo mais, a gente ainda está falando em atividades que se dão dentro dos campi universitários, que eram territórios livres e respeitados pela ditadura. Uma espécie de, como chama na visão deles, um jardim de infância. Deixa os meninos cercadinhos, deixa as crianças brincarem lá eles podem fazer a revolução que eles quiserem, desde que a revolução deles não saia de lá. Em 77, saiu. O governo paulista é pego de surpresa. Quer impedir a passeata, mas logo vê que não é possível. É gente demais para dispersar e qualquer ação da polícia só vai aumentar a repercussão do protesto. O rádio e a TV já noticiam para todo o país. Censurar também é difícil. A ordem é acompanhar de perto, sem intervir. Quando os estudantes cruzaram o portão e puseram o pé fora da universidade, o primeiro prédio que tinha era o prédio da Academia Polícia Civil, que em 5 segundos, evidentemente, notificou as demais unidades de polícia de que os estudantes tinham saído. Aí, pensa num aparato policial mobilizado, de grandes proporções, mobilizado em 15 minutos. Centenas de policiais, com carros blindados, helicópteros e viaturas, monitoram todo o trajeto. E não há nenhum confronto. Eles querem chegar ao centro da cidade, mas acham melhor terminar a marcha no Largo de Pinheiros. O desafio à ditadura já está feito. São Paulo e o Brasil já sabem da sua ousadia. A vitória é deles. A passeata de março de 77 abre uma nova fase na luta estudantil, mas é também um fecho de ouro para a grande mobilização do ano anterior. Muita coisa aconteceu em 1976 e a principal delas foi aqui, neste prédio da cidade universitária. Em maio, numa assembleia no Instituto de Psicologia, nasce o Diretório Central dos Estudantes, para agregar os centros acadêmicos de todas as faculdades da USP. Nasce o DCE Livre, um órgão político em desafio aberto ao Decreto-Lei 477, o primeiro dos muitos DCEs que começaram a pipocar no interior de São Paulo e em todo o Brasil. Já tinha tido uma derrota da luta armada, que foi derrotada, não há dúvida que foi derrotada. Agora, uma coisa não tinha sido tentada, não tinha sido assim feita, que é a luta de massas. E foi isso que foi, eu acho que a contribuição que, isso vou chamar, a minha geração deu, que todos aqueles que a gente está ouvindo aqui, todas as pessoas que foram fora dessa época, a grande coisa foi o quê? Foi a luta de massas. Foi que, de repente, você tem a luta de massas como uma prioridade da luta contra o regime. E foi isso que foi feito. A primeira eleição de diretoria tem 9.000 votantes, mas as urnas são roubadas num episódio nebuloso que fez suspeitar da ditadura. Se a ideia é intimidar e desanimar os estudantes, ela é péssima. Uma nova eleição conta 14.000 votos e a chapa Refazendo é eleita para conduzir o DCE. O eixo daquela retomada da luta da mobilização estudantil era Refazendo. Às vezes em aliança com a Caminhando e com outras forças, tinha uma tensão nas assembleias, mas nós tínhamos uma capacidade de mobilização muito forte e uma presença na sala de aula que era fundamental para ter essa leitura. Eu falava muito nas nossas reuniões o seguinte, que liderança estudantil não é aquele que só vai na assembleia, ou que fala em toda a assembleia. O líder estudantil tem que ser bom aluno, tem que ter legitimidade na sala de aula, tem que ter relação com os demais estudantes, que é isso que dá força ao movimento. Não é só passar e chamar para a Assembleia.
3 meses depois, em agosto de 76, já há organização suficiente nas universidades brasileiras para acontecer o primeiro Encontro Nacional de Estudantes, em São Carlos, no interior paulista. Mal fazem esse, os estudantes já partem para o segundo encontro, em outubro. A meta é recriar o mais rápido possível a UNE, para fazer o que diz a sigla e a história da entidade: unificar nacionalmente as lutas dos estudantes em defesa da educação e da democracia. Os estudantes já estão de volta às ruas. Só falta voltar à UNE, para terem mais força e mais voz. A passeata de março de 77 traz os estudantes até aqui, o Viaduto do Chá, que há 130 anos liga o centro histórico de São Paulo ao lado novo da cidade. Um marco simbólico de transição para o futuro, como o movimento estudantil também vai ser. 77 foi o ano que enfrentou a ditadura e viu que ela não tinha dentes, não tinha tantos dentes quanto ela tinha perdido os dentes que ela tinha até então, ela já não estava com essa bola. E ela é o ano que abriu a porta para a democracia passar. No início de maio, o Brasil está em alta tensão. O regime militar havia piorado o que já era ruim. Poucos dias antes, o ditador Ernesto Geisel promulgou um conjunto de leis autoritárias, conhecido como Pacote de Abril. O Congresso Nacional foi fechado mais uma vez, temporariamente, e as regras das eleições de 1978 foram mudadas para evitar uma nova vitória acachapante da oposição, como a de 1974. Os estudantes vão para a ofensiva. Uma assembleia com 5.000 deles na PUC marca um grande ato de protesto para 5 de maio no Largo de São Francisco. O dia chega e o quórum dobra. Agora são 10.000, reunidos no coração estudantil de São Paulo. Eles decidem sair em passeata até a Praça da República, 1 quilômetro adiante, mas encontram a polícia no meio do caminho. Passeata não pode permitir. Volta para casa que está tudo em paz. Impasse no Viaduto do Chá. Os estudantes não conseguem ultrapassar a barreira da tropa de choque, mas novamente, como aconteceu em março, eles são muitos. Gente demais para dispersar a cacetetes e jatos d'água, diante de uma multidão de testemunhas. Quando a polícia ameaça engrossar, eles sentam no chão. Não dá para bater neles assim, pacíficos, desarmados. O confronto termina em empate, mas daqueles que têm gosto de vitória para um dos lados. A ditadura impede a passeata de prosseguir e os estudantes voltam ao Largo de São Francisco para concluir o seu protesto. A torcida é toda deles. É bom aproveitar agora, porque o jogo vai engrossar, e muito. O que aconteceu a partir do ano de 77, quando entrou em 78, que aí começou realmente o grande movimento de massa, diversos setores fazendo greves, manifestações, atos de todo tipo, onde a coisa explodiu mesmo do ponto de vista de conquistar as ruas, porque fazer atos de rua é fazer greves, então era muito arriscado até que os estudantes tivessem experimentado isso e rompido com isso. As greves operárias começam em maio de 78. Depois vem a luta pela anistia em 79. Depois eu não sei o que vem em 80. O fato é que uma coisa depois da outra, e de alguma maneira foi a conjunção desses esforços todos que conseguiu produzir alguma coisa parecida com o que teria sido a derrota da ditadura.
Ato público está proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. de agosto seria uma grande proeza, dobrar do 11 de agosto. 11 de agosto, dia dos cursos jurídicos no Brasil. Em geral, os estudantes são notícia nesse dia pela pendura nos restaurantes. A tradição de comer e beber sem pagar a conta para celebrar o Dia do Advogado. Mas em 1977, a confusão não foi nos restaurantes, foi no Largo de São Francisco. E naquela noite, ninguém estava comemorando nada. Que culminam num modo elitista e antidemocrático. Lá dentro, no Salão Nobre da Faculdade de Direito, juristas, intelectuais e políticos fazem um ato de repúdio à ditadura. Um professor emérito, Gofredo da Silva Teles, leu uma carta aos brasileiros, pedindo Estado de Direito já. Somente é legítima a ordem que nasce, que tem raízes e brota da própria vida no seio do povo. Ele fala por todos ali. É uma manifestação forte contra o regime. Contestação aberta de gente importante, influente. Aprendemos uma dura lição. Aprendemos definitivamente que fora do Estado de Direito, a segurança, com seus órgãos de terror, é o caminho da tortura e do aviltamento humano. No lado de fora, os estudantes também protestam. São mais de 7 mil, apesar da noite fria de inverno. Mas eles estão mais inflamados que o pessoal do auditório. Eles querem mais. E exigem o fim do regime militar. Diante deles, a tropa de choque da Polícia Militar, comandada por um tipo falastrão e durão, Coronel Erasmo Dias, o homem da ditadura na Secretaria de Segurança. Não vai haver concentração no Largo São Francisco às 5 horas, só isso. Aqui fora não, aqui não. E daqui a pouco eu vou funcionar isso aqui, concentração, hein? Eu fui cobrir esse negócio. Só que na hora, nesse dia diferente, até porque o coronel Erasmo, a força de repressão, a ditadura, o governo ficou muito irritado pelo fato daquela afronta de maio dos estudantes no dia do chá, quis reprimir, entendeu? Então ali ele falou, olha, não vai ter choro, se fizer, nós vamos dissolver. O ato está proibido. O coronel manda os estudantes se dispersarem. Não consegue nada deles, só vai de volta. O coronel manda a tropa cumprir sua ordem. Não é comunista que vai empunhar a bandeira do Brasil, não, viu, meu amigo? Aqui é meia dúzia de maoísta comunista, que um dia vai ter o destino, Deus sabe. Os carros de assalto lançam jatos de água. Voam as granadas de gás lacrimogêneo e as bombas de efeito moral. Os policiais partem para cima dos estudantes. O que eu considero? Um desafio à autoridade. Está proibida. No momento oportuno em que eles ultrapassaram todos os limites do razoável e do admissível, certo? Nós tivemos que intervir. Caos total no Largo de São Francisco. Estudantes correm para as ruas laterais, tentando escapar. Uma parte deles se refugia na faculdade. Lá dentro é um inferno de gás e medo.
Calma, pessoal, só por andar de cima. Os professores negociam uma trégua com o coronel. Pedem salvo-conduto para os estudantes. Eles saem da escola por um corredor polonês. Saem ilesos até onde os jornalistas e as câmeras podem testemunhar. Fora da vista deles, estão entregues à própria sorte. Muitos fogem, vários apanham e outros vão presos. E aí saiu a estudantada toda, um em um, e nós juntos, um atrás na fila. Junto, quer dizer, só nós estávamos lá dentro, tinha uma entrada lá de doido. E os colegas lá, filmando, fotografando, enquanto tinha câmera aqui, tudo lindo, beleza e tal, só ternura. Quando a gente fez a curva, no corredor polonês, saiu queimando, e aí, digamos, nós experimentamos ali como é que chama? A expressão física da ditadura brasileira. Agora será sempre assim. A tolerância da ditadura acabou. Três meses separam a passeata pacífica do Viaduto do Chá da noite de guerra do Largo de São Francisco. Neste meio tempo, muita coisa acontece e a violência vai escalando. A organização dos estudantes avança. Em São Paulo, eles renovam a direção do DCE da USP e fazem a primeira assembleia pela volta da UEE, a União Estadual dos Estudantes. Eles saem de novo às ruas pela anistia aos presos e exilados da ditadura. Passeatas e manifestações relâmpagos são reprimidas pela polícia. É uma geração que teve que reconstruir espaços políticos. E isso começa onde? No movimento estudantil. Foi ali que começou essa. Então, é uma geração de reconstrução, é uma geração que tem um profundo compromisso com a democracia, é uma geração que vem na luta pelo Estado Democrático de Direito, que acha que as liberdades democráticas, liberdade de expressão, manifestação, são inegociáveis, que é uma transformação num cenário de ampla, geral e restrita democracia. Então, é uma geração que puxou a luta pela anistia, que puxou a Constituinte. Então, ela tem um significado diferente do vanguardismo da geração anterior, que foi num período muito difícil, mas que foi para a luta armada. Eu acho que os erros e a experiência anterior ajudou a nossa geração a dar um salto de qualidade em relação à luta social. O movimento se expande nacionalmente. No Rio, estudantes são presos em manifestações. Em Belo Horizonte, tentam realizar mais um encontro pela recriação da UNE e 400 são detidos. Na capital federal, as tropas da PM invadem o campus da Universidade de Brasília para impedir atividades políticas. Em solidariedade aos colegas, os estudantes de São Paulo não deixam as ruas. Fazem um dia nacional de luta no centro da cidade. De novo, com passeatas e manifestações relâmpago, e com a polícia correndo atrás. Os estudantes fazem o grande ato de 11 de agosto e dias depois recriam a União Estadual dos Estudantes, em assembleia na Escola Politécnica da USP. Eles persistem nos atos públicos, reunindo-se agora na Faculdade de Medicina, na Avenida Doutor Arnaldo, sempre com a polícia nos calcanhares. O movimento é incontrolável. Agora só falta mesmo recriar a UNE, e falta pouco para isso acontecer. Me deu uma memória, que tem até hoje, que você sabe que luta que nós travamos. Você sabe do que nós estamos falando quando a gente fala da luta contra a ditadura? Não foi uma conversa de gabinete. Claro que eu fui em gabinete. Claro que eu conversei com muito deputado, e gostei, deputados que eu gostava, outros que eu não gostava, não é nada disso. Mas assim, foram essas pessoas, sabe? Tinha dia que tinha greve, a gente ia ajudar a fazer o piquete. Isso era uma loucura. Para mim, isso era uma grande experiência, era uma coisa que eu falei assim, puxa vida. Sabe, eu não estou lendo romances do anarquismo italiano. Eu estou vendo em São Paulo isso acontecendo. O dia é 22 de setembro e os fatos mais dramáticos vão acontecer aqui na PUC de São Paulo.
Quando este dia terminar, haverá uma universidade destruída, feridos no hospital, centenas de jovens detidos e uma ditadura ainda mais desmoralizada. Está marcado para a noite, aqui no Teatro Tuca, o encontro que finalmente vai anunciar a retomada da União Nacional dos Estudantes. Os organizadores sabem que a polícia estará lá para impedir. Ela não perderia a chance de prender todos os dirigentes estudantis juntos, como fez em Biúna em 1968. Então, eles enganam os seus caçadores. Reúnem-se secretamente na USP pela manhã para escolher a primeira diretoria da nova Uni. A importância da realização do terceiro N. Eles evitam mostrar o rosto à câmera da TV Cultura para não serem identificados pela polícia, mas estão tranquilos e confiantes. A luta dos estudantes. Insere-se na luta mais ampla. Realizada hoje no Brasil. Por todos os setores oprimidos da sociedade. Por um Estado democrático. Era um movimento estudantil, né? E esse movimento estudantil, ele tinha, vamos dizer assim, uma palavra de ordem. A palavra de ordem era participação. As pessoas queriam participar. O leque era um leque muito grande, que abarcava não apenas questões propriamente políticas, abarcava questões também de comportamentais, questões morais, e tu entrava todo num contexto de liberalização dos costumes. Na Assembleia, os estudantes ficam sabendo que a comissão Pró-Uni foi formada. Chegou a informação aqui na reunião da Faculdade de Medicina que se realizou hoje o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. É confirmado? É confirmado. A gente acaba de receber a informação de que realmente foi realizado o terceiro Encontro Nacional de Estudantes. Durante todo esse período, os estudantes, primeiro, eles não queriam falar para a televisão ou rádio por razões de segurança, porque de identificação era muito perigoso. E quando começaram a falar, quer dizer, acharam importante falar porque o movimento foi crescendo, era importante isso, não revelava fácil. Então, todo mundo ficava de costa. Era uma coisa que era natural, né? Quando a noite chegar, nenhum membro dela estará mais em São Paulo para ser preso. O coronel Erasmo Dias só fica sabendo disso à tarde. E pela imprensa, porque a sua rede de espiões na USP não funcionou. Ele fica furioso e garante que o ato da PUC não será permitido. Aí a gente gozou ele, né? Jornalista, mas tudo novo também, moleque ousado, abusado. Olha, coronel, o senhor aí cheio de espião em tudo quanto é lugar aí, olheiro em tudo quanto é lugar, só não contaram para o senhor? Agora o dia já está criado desde de manhã, coronel. O ato da noite é só festa. Ah, rapaz, para quê? O homem ficou fulo da vida. E aí ele terminou a conversa, passou a dar ordem pelo telefone e não sei o quê. E nós, todos os colegas que estavam lá, a gente sentiu, o bicho vai pegar. Os estudantes desafiam a proibição mais uma vez. Milhares se reúnem na PUC e nas ruas vizinhas. Os policiais invadem a universidade com truculência máxima. Bora daqui, o que vocês querem aqui? Vai embora daqui! Vai embora daqui! Formalmente estão em busca de identificar subversivos. Mas a sua raiva é imensa, incontida. Eles quebram tudo o que vem pela frente. Móveis, equipamentos e os próprios alunos. Ato público está proibido, só isso. Nós não vamos desafiar a autoridade, ela tem que ser respeitada. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício. Está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Quantas tiverem aqui? Onde é que nós estamos? Dezesseis estudantes são feridos na explosão de bombas de efeito moral. 4 moças têm queimaduras graves e vão para o hospital. Centenas de manifestantes são detidos num estacionamento em frente à PUC.
e depois levados para o quartel da Rota, onde passam a noite detidos. Todos são fichados. 7 serão enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Nós estamos fazendo prova de processo penal e eles invadem e batem todo mundo. Calma. Meu amigo, por obséquio, é proibido falar aqui. É proibido falar aqui. Só quem fala aqui sou eu. É proibido falar. Vem a lembrança daquela noite, né? O pessoal que estava organizando o encontro ali falou, não, nós vamos resistir, vamos, calma para o pessoal. A gente foi ficando, mas só que chegou no momento que os policiais invadiram, né? Invadiram o campus da PUC ali, bem a entrada ali em frente ao Tuca, né? Era bem em frente ao teatro. As mulheres foram embora, quer dizer, mais inteligentes como sempre, né? Elas correram para fora da PUC e nós corremos para dentro. A gente tinha corrido já lá para o fundo da PUC, entramos numa sala de aula, bem lá no fundo mesmo, fomos nos afundando para dentro do campus lá, subimos umas escadarias, estava lá acho que no 2º andar, sei lá. E aí, de repente, o pessoal veio batendo na porta e vamos lá, aí saímos todos de mão dadas, as cenas, aparece bem essa cena aí, tem essa cena filmada. Todo mundo de mão dada, em fila, assim, e fomos dirigidos para fora do campus, né? Passavam alguns, eles davam às vezes uma borrachadinha, né? Com o cacetete assim, batia na perna assim. Eu não tomei nenhuma. Nesse caminho todo, subindo a ladeira ali, não tive nenhuma agressão física, não. Só moral. A noite de violência extrema, a agressão à Universidade Católica, o sofrimento das jovens queimadas. Tudo isso vai cobrar um preço alto da ditadura. E vai ser pra já. A greve dos metalúrgicos continua. A decisão foi tirada numa assembleia com a participação de mais de 5.000 metalúrgicos que começaram a chegar ao Estádio Municipal do Pacaembu no início da tarde. A invasão da PUC repercute fortemente no país e inflama os debates nesta casa, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Poucos dias depois da ofensiva policial da ditadura, vem a resposta política inesperada. Os deputados instalam uma comissão especial de inquérito para apurar os acontecimentos. Comunista é o símbolo do Partido Trotskista. Estudantes e professores são ouvidos na sindicância. A reitora Nadir Kfouri critica duramente a ação da polícia. A universidade foi ultrajada, não é? Nossos alunos, nossos professores, nossos funcionários indignamente tratados. O coronel Erasmo Dias se defende, exibindo à imprensa panfletos, cartazes e livros, material que ele considera subversivo encontrado na PUC. Realmente existe um plano montado, maquiavélico, por minorias de extremistas marxistas, inclusive com tendências excessivamente violentas, que explorando o dinamismo, a pujança, o vigor da massa estudantil, a usa como manobra. Agora os papéis se invertem. É a democracia que impressiona. A repressão está acuada. Enquanto o assunto ferve, o ditador Ernesto Geisel aproveita para se livrar de um rival perigoso. Ele demite o general Silvio Frota, ministro do Exército, um expoente da linha dura militar, um defensor dos métodos do Ai-Code de massacrar opositores. É um revés para o discípulo Erasmo Dias. E, finalmente,
No final de outubro, a comissão de inquérito conclui que o coronel abusou da autoridade, cometeu crimes de responsabilidade e também crimes comuns. Os deputados recomendam que o governador Paulo Egídio Martins leve seu secretário de Segurança à Justiça. Não vai dar em nada para o coronel. Punição a ele, naquele momento, seria pedir demais. Mas o que o episódio podia dar ao país já estava dado. A repressão policial machucava os estudantes, mas o seu movimento fazia a abertura política avançar. A ditadura foi incapaz, ou foi incompetente para reprimir. Ela não conseguiu reprimir. Ela primeiro tentou dissuadir, não conseguiu. Depois, quando ela foi reprimir, ela fez de uma forma atabalhoada. E quando chegou no episódio da PUC, ela foi desastrosa. Ela cruzou uma linha que não poderia ter cruzado, porque ela feriu estudantes de uma universidade católica, pessoas da classe média alta, né? E isso, sabe como é que é? Isso teve um impacto muito negativo, tanto que logo depois começou uma CPI na Assembleia Legislativa que desgastou terrivelmente o coronel Eleazar Dias e o aparato repressivo todo, porque tentaram aí forjar como se fosse um grande aparelho comunista, perigosíssimo, que tinha dentro da PUC e tal, mas enfim, eles entraram na defensiva. Seis meses depois do último ato estudantil de 1977, outros personagens tomam a cena política nacional. Todos os olhos se voltam para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. Na manhã de 12 de maio de 1978, nesta fábrica de caminhões, os trabalhadores batem o cartão de ponto e cruzam os braços. Começa a primeira greve operária no Brasil, desde o AI-5. A primeira de muitas, que vão acontecer em todo o país. A greve dos metalúrgicos continua. A decisão foi tirada numa assembleia com a participação de mais de 5 mil metalúrgicos que começaram a chegar ao Estádio Municipal do Pacaembu no início da tarde. Ao longo deste ano e dos próximos, as greves se alastram. Trabalhadores de todos os setores da economia fazem paralisações em busca de melhores salários e condições de trabalho. Não tem que fazer hora extra nem de sábado nem de domingo. Se der almoço, vocês comem o almoço, tomam o Guaraná, mas não façam hora extra não. Não vão fazer hora extra não. Em busca do próprio direito de greve. Algumas delas enchem estádios e entram para a história do Brasil. Confronto entre policiais e metalúrgicos provocou hoje a primeira morte nesta greve dos metalúrgicos de São Paulo, Osasco e Guarulhos. Por volta das 4 horas da tarde, deu entrada aqui no pronto-socorro municipal de Santo Amaro o operário Santo Alves da Silva com um ferimento perfurante na base do pulmão. Ele morreu 3 minutos depois de ser atendido pelos médicos de plantão aqui. Mais de 5 mil metalúrgicos reuniram-se aqui no Estádio Municipal de Pacaembu no final da tarde para decidir os rumos do movimento grevista iniciado há alguns dias. O movimento começou por volta das 2h30, 3 horas da tarde, quando chegaram os primeiros metalúrgicos. Mas o grosso dos metalúrgicos começou a chegar em torno de 4 horas, o horário marcado inicialmente para o início da Assembleia. Essas pessoas vinham do enterro do operário que foi morto ontem num choque com a polícia. Os sindicatos se fortalecem. Os velhos diretores próximos da ditadura, os pelegos, são derrubados. Uma nova geração de líderes sindicais desponta. No futuro, muitos deles serão parlamentares e governantes. Os estudantes abriram caminho para esse novo momento. Testaram a resistência do regime militar e mostraram que ele já não tem a força repressiva de poucos anos atrás. A sociedade organizada, unida pela democracia, faz a ditadura recuar. Trabalhadores já podem tomar a frente das lutas democráticas. O
O protagonismo agora é seu. E a hora que os estudantes vão para as ruas, os operários param as máquinas, cruzam os braços e começa, em maio de 77, começa um movimento que ali vai mudar a história, porque aquilo vai se alastrando que nem uma mancha de óleo por várias categorias, em vários lugares do país, e aí já é um movimento de massa muito mais forte, muito mais poderoso, com muito mais capacidade de negociação, e aí eu acho que começa a emparedar decisivamente a ditadura e a emergência da democracia. Tempo bom, céu aberto. Esse é o clima de 1979, clima necessário para a revoada dos exilados políticos que voltam ao Brasil com a anistia. Encaminhando ao Congresso Nacional o projeto de lei da anistia. Os aeroportos, como este aqui de Congonhas, vivem grandes festas de recepção, que também são atos pela democracia. A emoção maior foi ter saído do Brasil do que ter chegado. Porque eu fui catapultada do Brasil. Ninguém me perguntou se eu queria sair, não, entende? E onde tem festa e política, já sabemos há 200 anos, tem estudante no meio. O clima começa a desanuviar no país em março, quando o último general da ditadura toma posse na presidência da República. Em vez da transição lenta, gradual e segura de Ernesto Geisel, João Figueiredo chega prometendo abertura política mais rápida. Nunca exigimos nada pelo cumprimento do dever. A ditadura ainda vai levar mais 5 anos, 6 anos para efetivamente acabar. Ainda vai ter um movimento da direta já lá na frente. Mas aí a ditadura já está fraca, já começa a ter eleições diretas para governadores de estado em 1982, o MDB, na época, ou a oposição já era politicamente muito mais forte no país do que as forças que sustentavam a ditadura. Em poucos meses será aprovada a lei da anistia, permitindo o retorno de líderes políticos que estão há 15 anos no exílio. Em Congonhas desembarca Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas do Nordeste, na luta pela reforma agrária no governo Jango. Volta Gregório Bezerra, líder popular, deputado constituinte em 1946. Chega Luiz Carlos Prestes, o lendário chefe do Partido Comunista Brasileiro, há 50 anos perseguido por quase todos os governos do país. A luta pela anistia teve participação intensa do movimento estudantil. Em todos os atos e ações dessa campanha, os estudantes estavam presentes. Agora, eles também celebram a vitória. As manifestações estudantis no Brasil tiveram, digamos, um comparecimento de massa muito importante. Em parte foram desvirtuadas pela questão da luta armada, que terminou fortalecendo a ala mais à direita entre os militares, mas teve basicamente a função de clamar por liberdade de expressão. Eu tenho 72 anos. Eu acho que o movimento estudantil foi muito benéfico, porque os jovens eles têm uma característica que é a coragem, a juventude, o dinamismo. Então, eles podiam estar à frente dos processos políticos que nós vivemos. Nas diretas já, por exemplo, os jovens foram os primeiros que saíram na rua, o movimento estudantil forte, muito forte. Eu até lamento que o movimento estudantil não esteja tão forte hoje em dia. A abertura política avança, as liberdades democráticas vão voltando. Já não há mais censura ao rádio e à televisão, que muitas vezes impediu a TV Cultura e outras emissoras de noticiarem como deviam e queriam. Agora, os exilados já aparecem nos telejornais. Políticos antes proscritos já podiam falar nos programas. Eu preciso tratar de me readaptar. Líderes estudantis também podem dar entrevistas. O governo Figueiredo decreta o fim do bipartidarismo compulsório. Arena e MDB não são mais as duas únicas opções de voto para o eleitor. Novos partidos vão surgir nos próximos tempos. E muitos estudantes de hoje serão candidatos por eles.
essa geração, ela tinha um reconhecimento pelo papel da geração de 68, grandes mobilizações, mas, ao mesmo tempo, tinha uma crítica em relação a como o movimento estudantil se descolou da maioria da população, não foi capaz de construir um partido político, não soube disputar os espaços institucionais, não assumiu o Estado democrático de direito como um valor fundamental num país como o nosso para você conseguir mudar a sociedade. Os estudantes tinham um papel relevante, mas eles não eram o centro do processo. Eles eram uma variável, um movimento auxiliar importante, relevante, formava quadros intelectuais, produzia conhecimento, buscava um outro caminho para a educação, sobretudo na luta democrática. Ali também tinha uma memória histórica, mas que não estava presente no movimento que estava sendo reconstruído, que era o novo sindicalismo. A vida universitária, que começou há quase 2 séculos nesta praça, entra em nova fase. Menos conflitiva, menos tensa e violenta, mas sempre de luta por ideias e militância política. Os estudantes agora têm o respeito de seus antagonistas e aprendem a conviver com eles. Em maio de 1979, acontece um congresso de reconstrução da UNE, dessa vez na Bahia. Mas a polícia só aparece para controlar o trânsito e dar segurança, de fato. 10.000 estudantes se reúnem no Centro de Convenções de Salvador, um prédio público estadual. Eles são convidados do governador Antônio Carlos Magalhães, que cedeu o espaço para discutirem em paz os seus assuntos e os do país, como cabe numa democracia. Eu era contra essa visão de profissionalização do movimento estudantil. E dentro da nossa corrente era a visão predominante. Eu acho que isso foi importante também para entender as nuances das forças políticas, que aquela ideia que o movimento estudantil é só um celeiro de quadros para organizar um partido. Não era assim que a gente via. O movimento estudantil ele era um sujeito político, histórico, que tinha que democratizar a universidade, que tinha que melhorar a qualidade do ensino, que tinha que defender a educação pública gratuita e que tinha que lutar por liberdades, democracia, anistia, constituinte. Então era uma visão mais ampla, eu acho que é por isso que era hegemônica politicamente. Mas é evidente que você sente medo, porque sempre você está correndo um risco. Sempre fui assim das correntes mais combativas no movimento estudantil, porque eu achava que não havia outro jeito, estava claro que as tentativas as portas estavam fechadas, não havia nenhum resultado. E a gente vê, as pessoas que tentavam atuar por dentro estavam sendo mortas. O Vlado era um cara que estava na TV Cultura atuando por dentro. Ele achava que por dentro, assim, não vamos discutir. E ele foi morto. Eu acho que no debate ali intelectual, na sala de aula, etc., a ditadura estava perdendo espaço e ela vai cair muito mais tarde. Mas ela não tinha como conviver com a liberdade. Ela não tinha como discutir abertamente os valores e os caminhos e as opções. O movimento estudantil, seja do início das 70, que quase nada acontecia, que foi amassar esse barro e tudo, seja o de 77, que brilhou e antecedeu o movimento operário e a luta pela anistia, de qualquer maneira, você tem sempre circulando por aí as ideias, as propostas, um certo sentimento de país, quer dizer, uma formulação de um certo sentimento que está acontecendo com o planeta, com a humanidade. Eu acho que o Brasil vive um momento de decisão, mas nós temos chance porque tem um povo cada vez mais consciente, tem um povo que procura coisas, e eu tenho certeza que estamos fazendo a nossa parte, pelo menos aquilo que nós enxergamos que é a nossa parte. Outros tempos, outras práticas, convivência e diálogo, embate político sem violência. A ditadura caminha para o fim, pressionada por uma oposição já bem maior do que ela. A democracia plena agora é questão de tempo. O tempo passa mais rápido e foram os estudantes que fizeram o cronômetro acelerar. A ditadura não é feita para pegar comunista. A ditadura é feita para acabar com a democracia, acabar com a liberdade. E quando ela pega geral. E as pessoas, e a vida piora muito. A vida fica muito difícil para todo mundo, né? Então, eu acho que quem tem essa loucura na cabeça tem que tirar.
É isso, pessoal. Boa tarde, todas e todos presentes. Eu vou voltar a ligar o áudio e vídeo de vocês, que a gente vai entrar em uma rápida discussão para saber as impressões de vocês em torno do documentário do movimento estudantil. Esse documentário, na verdade, é uma provocação do que vamos apresentar agora na mesa à noite, que é de extrema importância. Entendeu? Essa movimentação também na filosofia, como estudante de filosofia, como o movimento estudantil se originou na filosofia e como ele veio se moldando ao longo do tempo até 2025. Também nessa mesa nós iremos colher as indicações para as sedes que irão receber o NFIL 2026 e os EREFIs, o encontro regional em cada região. Só um instante que está passando o carro de som agora. Aqui eu tenho um grave problema com o som. O pessoal daqui faz comercial em som. Eu gostaria de chamar as considerações do jovem estudante Gabriel sobre o movimento estudantil, algo que sai mesmo do coração sobre essa mesa, algo rápido, que a gente precisa terminar ela mais cedo para respirar um pouco para as 7 horas da noite, tá bom? Oi, gente. Vocês que ouvem bem, estou muito cansado. A vida é corrida de estudante, então é uma putaria. Me chamo Gabriel. Não dá para ver muito não, porque eu estou um pouco no escuro, mas tudo bem. Sou estudante do curso de Filosofia da UES. Sou militante da Fogo do Pavio, construo o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Venho falar sobre uma questão muito interessante, nós precisamos falar, que é, de fato, a luta da filosofia há muitos séculos, há muitos anos, dessa valorização do que, de fato, é um curso de formação docente, um curso preparado para as áreas de pesquisa na filosofia, nas ciências humanas, que vem há muitos anos sofrendo vários desgastes. A gente entende que no período da ditadura foi um período de desgaste muito grande nas ciências humanas, ali, principalmente na filosofia, que foi um curso travado mesmo pelo regime militar, e que vem sendo ainda também passando por esse desgaste. A gente conseguiu muitas coisas, fizemos muitas conquistas, dando nesses espaços dentro de sala de aula do ensino médio, nas graduações, nos nossos cursos de graduação, em IEFs, como a gente também foi pontuado no Cobrefil, nas 2 últimas vezes. Isso é muito importante para nós, como estudantes, como militantes que somos, na defesa do que de fato é a filosofia. A filosofia ela é um curso de pesquisa de tudo um pouco, e nós precisamos dar valor a isso, porque nossos jovens precisam entender o que de fato nós estamos fazendo. Então, a luta continua, nós continuamos nesse movimento, que é necessário sempre para a nossa existência. Então, eu queria desde já agradecer o espaço, agradecer ao Vinícius, agradecer a cada um dos estudantes que estão presentes dentro desse congresso. Vamos à luta. Muito obrigado, Gabriel. É importante o engajamento da juventude, estudante de filosofia, o movimento estudantil, juntamente com os professores da classe trabalhadora na educação.
Então, eu gostaria também de ouvir as considerações do jovem Isaac Marques, da Universidade Federal de Sergipe. Por gentileza, Isaac, sinta-se à vontade. Boa noite, eu me chamo Isaac Marques, sou do curso de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, em São Cristóvão. Sou militante do Coletivo Quilombo e da Frente Livre Tobias Barreto. E em relação ao movimento estudantil, em relação ao curso em si, de Filosofia também, mas focando para esse movimento, eu, ao decorrer do vídeo que a gente estava vendo em relação ao documentário, né, vi muitas partes que ainda hoje são muito presentes, tanto, por exemplo, no congresso da Uni, onde, mesmo que era um movimento estudantil, pacífico e tudo mais, a polícia sempre estava muito, de alguma forma, hostil ali por perto, rondando sempre, só meio que para, tipo, qualquer movimento extra, estaremos, assim, tentando tomar conta. Então, eu acredito que ainda hoje temos muita calação em relação ao movimento. Precisamos também lutar muito e estar muito à frente desses movimentos para que consigam nos ouvir e sairmos um pouco mais do papel das nossas ideias, em que muitas das vezes pensamos na roda de conversa ou em conversas aleatórias que vivemos com movimentos, mas nunca conseguimos botar para fora do papel. E eu acredito que precisamos muito nos unir e entrar muito mais nesse movimento para que consigam ver a filosofia como além do que hoje em dia está sendo vista e rebaixada também a não sei bem o que, mas não é uma disciplina. É isso. Em resumo, para lutarmos mais e estarmos mais à frente dos movimentos. Mas no decorrer a gente pode ir falando um pouco mais. Agora a gente pode abrir inscrições para quem quiser fazer as considerações. Pode levantar a mão e fazer comentário. Bruno, se quiser falar, sinta-se à vontade. A Joana, a Luísa. Cara, eu tô todos esses dias falando muito aí, todas as rodas de conversa. Eu vou deixar o pessoal falar um pouquinho. O Você pessoal pode tá com falar, que a vergonha? gente gosta de te ouvir, hein? Vou falar bem pouquinho então, mas sei lá, não tava preparado não. É, o que a gente pode observar aí no documentário, né, é que tem padrões que se repetem, né, enquanto nossas atitudes não mudarem, né. Aquela famosa frase, né, acho que é do Edmund Burke, se não me engano, acho que é assim que pronuncia, se não me engano é atribuída a ele essa frase, que eles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la, né, alguma coisa assim. E na ditadura militar aconteceu isso daí, né, de tirarem filosofia, no nazismo tiraram também, né, na Alemanha nazista tiraram, no governo Bolsonaro teve vários problemas aí também envolvendo o currículo, sociologia, a arte, a filosofia, e até mesmo a língua portuguesa, né, cortaram pela metade ali, português, e vou até falar de uma experiência que eu tive no ensino médio, né, é bem esquisito esse currículo aí, né, não só por causa dos itinerários formativos e das eletivas, né, que isso também tem no fundamental, mas, meu, o currículo do ensino médio é bizarro. E aí eu tinha acho que 4 ou 5 terceiros anos nessa escola aí, e aí eu fui substituir no único que eu não tinha. E justamente nesse, era o único terceiro ano que não tinha aula de filosofia, não por falta de professor, mas o currículo daquele terceiro ano, eu não sei porquê, mas ele era diferente dos outros.
eu nunca vi um negócio desse, né? Geralmente é padronizado, né? Eu falo assim, aqui no estado de São Paulo, né? A escola pública geralmente é padrão, né? Todos os terceiros anos, enfim, é sempre igual. Mas eu não sei por que todos os terceiros anos, exceto aquele, tinha um currículo semelhante. Tinha um professor de filosofia e etc. Aquele não tinha. Minhas aulas de português são carregadas de filosofia, né? Dou aula de português, assim, vou dar um exemplo de uma oração subordinada, por exemplo. Eu pego um exemplo de um texto, alguma frase, assim, filosófica, né? Claro, simples, né? Não vou pegar um negócio muito academicista, porque eu não quero traumatizá-los. E eu falei, quem que é o professor de filosofia de vocês, né? Eles falaram, não, a gente não tem nem de filosofia nem de artes. E eu tava passando Semana da Arte Moderna em língua portuguesa pros meus terceiros anos lá, né, que eu tinha. Tava passando o que aconteceu e tudo mais, como que foi, o movimento e etc. Tudo no contexto da língua portuguesa. Quando eu cheguei nessa sala, eu fui substituir português. Eles falaram que não tinha aula de filosofia e nem de artes. Então eu tentei compensar, né? Aí eu passei essa aula de português, Semana da Arte Moderna e tudo mais, essas coisas, né? Português. Só que dando um pouco mais de destaque a outros gêneros textuais e, na verdade, não só gêneros textuais, né? Que é o que se faz em português, mas pintores, artistas, né? Que vão além da, dessa tradição, né, das aulas de língua portuguesa. E também falei um pouco de filosofia, né? Por que que não tem filosofia ali? Por que que houve essa mudança no currículo? Por que que ocorreu, né? Até quando eu falo da Semana da Arte Moderna, né, por exemplo, eu falo contexto não só literário, artístico, né, mas também o contexto político, histórico. Então, eu acho que esse documentário é bem legal, porque a gente consegue perceber certos padrões, né, repetições, porque uma coisa é você ser pragmático, né? Você coloca em prática, né? Outra coisa é você ficar só debatendo teorias e etc. e que não levam a nada, né? Não adianta nada ficar falando de capital, não sei o quê, o valor que gera valor, isso, aquilo, mas, pô, qual é o trabalho de base que você faz? Você nunca pisou numa escola, você nunca fez nada para mudar a realidade da qual você se queixa, então nunca vai haver uma mudança, né? Você vai passar 50 anos, vai ver os mesmos padrões se repetindo. Eu acho que é isso, pode ser meio besteira, mas se alguém discordar, fica à vontade. A Joana levantou a mão, se desejar falar, só ligar o microfone. Tem mais pessoas que levantou a mão? Boa tarde. Eu estava falando com o colega conversando, né? Eu sou do Polo de Maruti, moro aqui no Crato, Ceará. Como ele estava falando, realmente, eu estudei no Liceu do Ceará, lá em Fortaleza, certo? Na década de 90. Quando eu entrei lá, estava com uns 2 anos, mais ou menos, que eles tiraram a filosofia, o SPB, todas essas matérias que ajudam o cidadão, né? A formar o cidadão. Eu me lembro que ainda tive um ano de OSPB. E eu aprendi muita coisa importante. Aí imagina se realmente, daquele período para cá, tivesse essas matérias para fazer o aluno raciocinar, para fazer o aluno pensar, para ser um cidadão de bem, né? Você vê o quanto é importante essas matérias e realmente foi tirada nessa época. É lamentável, mas graças a Deus eu agora estou cursando licenciatura, né, de filosofia e estou amando. Só tenho a agradecer a todos os professores da UFK, os tutores, os colegas, que são eles colaboram muito, sabe? Eu não tenho nem o que dizer mais, só agradecer. Obrigado. Parabéns, Joana. Se alguém desejar falar, fique à vontade para levantar a mão. Dando um complemento, a gente vai perceber na mesa de hoje, pelo menos na introdução, que a filosofia sempre vai
está ali na mão de pessoas de um grupo seleto, em mão de outro grupo de pessoas seleto, e dependendo de quem está no governo, quem está no poder, quem está na Câmara Legislativa, a filosofia pode permanecer ou não permanecer. Então, da história da filosofia inteira aqui no Brasil, é a história de inserção e retirada da filosofia da educação. Então, ao tempo todo, na história a gente vai ler que a filosofia entrou, depois a filosofia saiu, aí a filosofia entra de novo, aí entra a ditadura, a filosofia sai. Aí entra o processo de redemocratização, o movimento estudantil, através do Enefil, vai exigir a inserção da filosofia na educação básica, que na verdade é segundo grau, né, que na época era segundo grau, e o movimento social estudantil dos professores, que reivindicou, de fato, para que a filosofia pudesse novamente estar no currículo, né, amparado por lei, como obrigatório, se tornou apenas no governo Lula em 2008, mas isso não quer dizer que foi uma luta que, entrou o governo, agora vamos ter filosofia, mas é uma luta que vem dos anos 80, né, então não é algo que se teve sem luta. Houve todo um movimento, uma movimentação de professores, de estudantes, para que a disciplina realmente se tornasse obrigatória. Aí a gente percebeu que saiu um governo que, de certa forma, acolhia a filosofia, e entrou um outro, aí entrou a reforma do ensino médio, a filosofia e a sociologia saem, né? E agora a filosofia entra novamente, mas a lei não diz que a filosofia e a sociologia, por exemplo, é obrigatório. Está lá, mas não tem a obrigatoriedade como existia em 2008. Né? Então, essa talvez seja uma grande discussão para quem está pesquisando aí filosofia e ensino de filosofia, a questão da gente não ser uma disciplina autônoma, não ter uma carga horária mínima. Então, isso tudo é pauta de luta que a gente deve estar abraçando junto com os professores, né? E a importância também da organização do movimento estudantil, porque não sei se vocês perceberam lá no documentário, que um momento da ditadura, os professores até reprimiam os alunos, né? Até que um deles foi, como posso dizer, que chegou na alçada deles, aí eles começaram a flexibilizar, ter um outro olhar em torno das pautas que os alunos estavam reivindicando. Então, isso a gente pode só trazer um exemplo de que a gente não deve estar esperando sempre por professores estar conduzindo a nossa luta, por exemplo, por concurso público, né? Porque, claro, vamos ser professores, já tem professores formados, mas, por exemplo, aqui em Sergipe vai abrir um concurso público depois de 13 anos, apenas com 300 vagas. Isso sai um indicativo, né? Um pré-edital. E não aconteceu uma mobilização do departamento, por exemplo, aconteceu dos estudantes, porque os professores já estão com seus empregos, seus trabalhos, né? Já estão ali com a garantia. Já a gente, né, que está se formando, ou as pessoas que estão formadas já, licenciadas, a gente tem que se juntar, se unir e reivindicar os nossos espaços, porque se a gente for esperar para quem já está em seus espaços, a gente não vai conseguir ter trabalho digno, né, de qualidade, com a disciplina que é bela, é maravilhosa, reforça o raciocínio crítico, a cidadania, e uma formação completa, né? Então, por isso a nossa luta, não apenas pela filosofia, claro que nós somos estudantes de filosofia, mas pela sociologia, pela ciência da religião, aqui em Sergipe, por exemplo. Então, a convocação, assim, do meu sentimento é que a gente se una para reivindicar esses espaços de concurso, para que tenha mais vagas para filosofia, para que os professores de filosofia realmente trabalhem na área da filosofia, e que as pessoas que não são formadas em filosofia, né, tenham essas vagas para realmente pessoas que estão formadas, licenciadas em filosofia, que nós estudamos 4 anos, estudamos em situações muitas vezes que dá vontade de desistir, e quando a gente se forma, a gente não tem o direito de esperançar e ter trabalho digno, né? A gente não tem direito de contribuir com a formação cidadã da juventude. Quem levantou a mão, o Bruno, pode falar.
E também tem que lembrar, né, como você disse, a filosofia passou a ser obrigatória e tudo mais, mas também a luta não tá vencida, né? É sempre necessário continuar, né, fortalecendo, restabelecendo, né, porque o sistema que a gente conhece é isso aí que vai tentar sempre derrubar, né, e o que a gente tá conquistando e, enfim, então é necessário sempre se organizar, né, seja em partido, em coletivos, em movimentos estudantis, e não ter vergonha, né? Não ter vergonha de falar, não ter vergonha de eh, sei lá, do trabalho de base, né? De se unir aí, os GTs, o que for preciso, né? Ir nas reuniões, congressos, que às vezes é melhor perder alguns minutos ou horas da nossa vida aqui, né? Fazendo uma coisa que, sei lá, pode parecer um pouco, entediante ou é cansativo, né, ninguém falou que não ia ser cansativo, é cansativo pra caramba. O Vinícius tá aí todos os as mesas, tá aí coordenando aí, tá de pé aí, super fazendo um trabalho muito foda aí e, pô, cansativo, né, mas lá no fim acho que tudo vai valer a pena, né, daqui a um tempo aí, a gente vai olhar pra trás aí e vai ver que valeu a pena, né? É cansativo e tal, né? Mas eu acho que, pô, ontem à noite aí, né? A gente voltando ali, da hora, né, pô? E eu acho que poderia ter sido muito mais pessoas, né, participando. Claro que todo mundo tem sua realidade, né? Tem gente que trabalha, tem que cuidar dos filhos, não sei o quê, né? Mas eu acho que, como você disse, né? A filosofia tá de volta aí, né? Entre aspas, né? Tá sobrevivendo aí, né? Mas ainda tem muito, né, a ser feito. E se a gente vacilar, né? Se a gente piscar aí, o negócio volta a estaca zero de novo, né, infelizmente. Perfeito, Bruno. E para finalizar a nossa mesa, a gente pode estar ouvindo mais alguma pessoa que queira falar, mas, pronto, a Valdirene pode falar, depois eu encerro. E a Maria Luísa também. Boa tarde, você muito breve. Eu sou aqui da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, e o que eu pude perceber durante todos esses 3 dias, sim, acredito que sejam já 3 dias que estamos aqui, né, incansáveis, cada um dentro da sua realidade, nem todos podem estar em todas as mesas e isso é normal, né, a nossa realidade, afinal de contas. Eu não pude estar aqui desde cedo, mas eu estava na universidade pensando: "Meu Deus, eu poderia estar na mesa, mas eu também não poderia deixar de assistir a aula", né. E à tarde eu tive que ir para o estágio, já saí direto da universidade para o estágio, e hoje eu já estou no estágio de práticas, né, de regência, e eu já estou há quase 2 meses, vou falar a partir de uma realidade que eu estou vivendo nesse estágio do ensino médio, numa escola chamada IEMA, né, que é um conglomerado de escolas do estado, e eles estão adaptando, se readequando ao currículo, enfim, a toda essa dinâmica, né, educacional que está havendo no país. E o que eu posso observar, que eu tenho observado, é que além do esvaziamento de conteúdos em outras disciplinas, eu vou usar aqui, me perdoe, um termo chulo até, mas eu tenho observado, que a filosofia, né, a disciplina filosofia dentro dessas escolas, ela acaba se tornando o boi de piranha. Eu não sei se vocês conhecem esse termo e o significado dele, né. No caso, é a disciplina que sempre é sacrificada. Ao conversar com o gestor da escola onde eu estou estagiando, sobre essa questão, porque nós temos, enquanto estagiários, nós temos um número de aulas, de regência em sala de aula, não só de observação, mas em regência, dando aula, ministrando aula para esses alunos, bem extenso até. No meu caso, são 15 horas aulas, e eu já estou há quase 2 meses nessa escola e agora que eu consegui ministrar uma aula. Porque
As aulas, além do esvaziamento de conteúdo que há, eles sacrificam justamente as quintas e sextas-feiras. Para quê? Para todos os eventos da escola, eles realizam nesses 2 dias, que são justamente os dias que tem filosofia. Então, quando eu digo que a filosofia tem se tornado boi de piranha, é porque ela está sendo sempre a sacrificada. Parece que a própria gestão não dá o valor necessário, a importância necessária para a disciplina, para estes alunos, que daqui a um tempo eles estarão tentando entrar nas universidades públicas e particulares, que seja, mas sem conteúdo. Eles não sabem nada. A filosofia gera, a função dela é gerar justamente essa criticidade do aluno, ele poder fazer escolhas, né, a partir do próprio entendimento, a partir do seu conhecimento, mas não há esse conhecimento, né, somente esses conhecimentos que eles têm como fundamentais, português, história, matemática, geografia, mas a filosofia que vai ajudar e vai embasar todos esses outros conhecimentos e essas escolhas, ela acaba sendo descartada. Hoje mesmo eu cheguei, eu estou tentando já há 2 semanas, dar continuidade a uma aula sobre Descartes, no caso, o método, a introdução ao método, e eu ainda não consegui finalizar. Por quê? Toda quinta e toda sexta tem uma festividade, tem uma gincana, tem isso, tem aquilo. Não, porque o aluno é protagonista, o aluno é protagonista. Gente, como ele vai ser protagonista se ele não tem embasamento, se ele não tem uma base? Como ser protagonista da sua vida se você não sabe nem o que é a sua vida, você não sabe nem o que é vida? Então, assim, é um desabafo, eu tô até cansada, porque como eu falei, pedi desculpa até pelo atraso, mas quando eu cheguei de lá, a primeira coisa que eu fiz aqui em casa foi ligar e já começar a participar dessa mesa. Porque e o que eu pude ver, né, no filme, no vídeo que foi passado, é que eu sinto falta desse movimento estudantil. Mas e o que eu pude observar nesse movimento estudantil? Intelectuais indo para as ruas. E eu fico me perguntando: como formaremos intelectuais? Como formaremos intelectuais com esse esvaziamento do conhecimento dentro das escolas? É uma revolta, gente, é um desabafo, me perdoem. Eu precisava falar, porque eu tô engasgada com tudo que eu tô vendo. Obrigada. Parabéns. Esse realmente é um momento de troca, né, de desabafo, para a gente conhecer as realidades em diversas localidades da região e do Brasil, né. Acho que não tem mais ninguém inscrito. Vou encerrar a mesa. Eu desejo um bom cobrefio para todas e todos. Saímos daqui, espero que sairemos daqui, né, líderes do movimento estudantil de filosofia, e quando formados, licenciados, sairemos também líderes do movimento dos professores, trabalhadores da educação. E é isso, gente, muito obrigado.